Olá, minhas irmãs e meus irmãos, saudações fraternas, que sejam de paz e de luz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Eu me chamo Armando e, com a parceria da nossa querida irmã Norma, iremos apresentar mais um estudo sobre as parábolas de Jesus, graças a Deus. E hoje, a parábola do semeador inaugura a nossa sequência de parábolas que iremos vivenciar por meio das reflexões a partir da mensagem do Mestre Jesus. Mas uma questão, e por que a parábola do semeador tem que ser a primeira? Bom, muito simples. A escolha de estudar a parábola do semeador como a primeira parábola, em perspectiva cronológica, se fundamenta no entendimento de que ela inaugura o ensino parabólico de Jesus, introduzindo o tema central do reino de Deus. Isso significa buscar o apoio de estudiosos como Clayton André Kuntz, mencionado no último encontro, lá no mês passado, lembram? Kuntz propõe uma cronologia das parábolas a partir das harmonias dos evangelhos. A parábola do semeador é colocada no início, por quê? Porque apresenta de forma paradigmática e dinâmica da recepção da mensagem do reino. Então, ela, na verdade, não apenas inaugura o método parabólico, mas também estabelece o padrão interpretativo. A semente simboliza a palavra de Deus e os diferentes tipos de solo representam as variadas respostas humanas. Por isso, autores que defendem essa ordem cronológica afirmam que começar pela parábola do semeador é essencial para compreender o desenvolvimento posterior das parábolas, já que nela se delineia o contraste entre a oferta universal da mensagem e a diversidade de acolhimento. Além disso, meus irmãos, ao ser narrada em Mateus no capítulo 13, Marcos no capítulo 4 e Lucas no capítulo 8, assim, destacamos os capítulos usados em conjunto porque mostram como três evangelistas narraram o mesmo ensinamento de Jesus, mas cada um com sua ênfase. Isso é importante saber. Portanto, a parábola aparece em um momento de transição no ministério de Jesus, quando o mestre passa a ensinar em parábolas diante das multidões, reforçando sua função inaugural. Assim, estudar e vivenciar a parábola do semeador, em primeiro lugar, permite captar o sentido introdutório e estruturante de todo o ensino parabólico, servindo como chave hermenêutica para as demais parábolas. Meus irmãos, vamos nos preparar para vivenciarmos a experiência de estar no local onde a parábola do semeador foi proferida pelo mestre e, assim, buscarmos a compreensão de suas mensagens? Então, feche os seus olhos e permita que sua mente se desprenda do ritmo acelerado que estamos acostumados a viver atualmente. Respire fundo e suavemente, como quem se prepara para uma travessia. De repente, você abre os seus olhos e se depara com um cenário. É o mar da Galileia do século I, que se estende diante de você, com pequenas embarcações de madeira encostadas na margem. Você observa homens de túnicas simples conversando em grupos, mulheres carregando cestos de alimentos ou jarros de água,
e crianças correndo pela areia. O sol ilumina suavemente todo o ambiente, criando reflexos dourados sobre a água. Ouça o som das ondas batendo contra as pedras, o murmúrio das pessoas trocando histórias, o chamado de vendedores ambulantes oferecendo peixe fresco ou grãos. O ambiente é vivo, marcado pelo cotidiano de um povo que depende da terra e do mar. Sinta o cheiro salgado vindo do mar, misturado ao aroma da terra cultivada e ao odor forte do peixe recém-pescado. Há também o perfume discreto de ervas e óleos usados pelas famílias. Perceba a textura da areia sob os pés, o calor do sol sobre a pele, o tecido áspero da túnica que veste e talvez o peso de um cesto ou de uma ferramenta agrícola nas mãos. Imagine o gosto simples de pão de cevada ou peixe assado, alimentos comuns daquela região que foram oferecidos a você como gesto de partilha alimentar. À medida que a notícia da presença de Jesus se espalha pelas aldeias próximas ao mar da Galileia, homens e mulheres simples se preparavam para recebê-lo, interrompendo suas tarefas cotidianas e dirigindo-se às margens do lago. Alguns trazendo mantos para se sentar, outros carregando cestos de alimento para partilhar. Interessante, eram os apóstolos, atentos e respeitosos. Mantinham uma postura de proximidade e apoio, cuidado da organização da multidão e garantindo que todos pudessem ter a oportunidade de ouvir, ao mesmo tempo em que observavam cada gesto e palavra que o mestre iria proferir. Entre os presentes havia também aqueles que mais tarde se tornariam os evangelistas. Lembram? Mateus e Marcos, testemunhas que, inspiradas pela memória viva e pela força da mensagem, registrariam cuidadosamente as palavras de Jesus, transformando aquele momento em narrativa escrita para que atravessasse séculos. Assim, a preparação não era apenas física, mas espiritual e histórica. Um encontro que unia o cotidiano simples das pessoas, a dedicação dos discípulos e o olhar atento dos futuros narradores que dariam forma ao texto que hoje conhecemos como a parábola do semeador. Meus irmãos, de repente, avistamos um homem caminhando pelas estradas da Galileia, seguido por uma multidão que o acompanhava. Logo, tivemos a certeza, era o Mestre. Ao ver a grande quantidade de pessoas, Jesus se dirigiu até a beira do mar da Galileia. Para que todos pudessem ouvi-lo, ele entrou em um barco e se sentou. O barco
afastado um pouco da margem, servia como um púlpito natural. A água ajudava a propagar sua voz, e a multidão se posicionava na praia, em pé ou sentada, sobre a areia e as pedras, formando um grande semicírculo diante dele. Incrivelmente, as pessoas se inclinavam o corpo para frente, como sinal de plena atenção. Alguns seguravam crianças no colo, outros apoiavam-se em cajados, todos com os olhos fixos no Mestre. Foi nesse cenário que Jesus contou a parábola do semeador, usando imagens do cotidiano agrícola que todos conheciam bem. Ele falava de sementes que caíam em diferentes tipos de solo, e cada pessoa na multidão se via refletida naquela metáfora. Alguns como terra fértil, outros como pedras ou espinhos. Esse episódio mostra não apenas a sabedoria de Jesus, mas também sua sensibilidade em escolher um lugar e uma forma que permitissem que todos, ricos ou pobres, instruídos ou simples, pudessem compreender sua mensagem. O que nos impressionou foi o burburinho que cessava quando Jesus começava a falar. E o ambiente se enchia de reverência. Outra coisa interessante foi a emoção das pessoas, sentindo que aquelas palavras eram sementes lançadas diretamente em seus corações. Ficamos próximos de Mateus e observamos cada detalhe nos seus registros da narrativa de Jesus, a partir de sua estratégia pedagógica para nos ensinar. Vamos trazer as palavras do Mestre pela parábola do semeador, segundo Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. Ouça com atenção. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E aí ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade.
De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhe digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Meus irmãos, depois de proferir a parábola do semeador, Jesus permaneceu junto ao mar, no barco, ensinando outras parábolas. Mais tarde, retirou-se para casa, onde continuou instruindo os discípulos em particular. Impressionante foi perceber de forma sutil que, após ouvirem as palavras de Jesus por meio da parábola do semeador, cada pessoa se encontrava em um círculo espiritual distinto. Os que são como a beira do caminho permanecem indiferentes, deixando que a mensagem seja arrancada sem produzir efeito. Os que se assemelham ao terreno pedregoso vivem um entusiasmo breve, mas logo se desanimam diante das dificuldades. Os que se identificam com os espinhos permitem que preocupações e ambições materiais abafem o ensinamento, tornando-o estéril. E os que são a boa terra acolhem a palavra com profundidade, transformando-a em frutos de fé, perseverança e obras de amor. Olhamos um para o outro como se quiséssemos dizer algo, porque logo elaboramos duas questões e não hesitamos em registrar para refletirmos sobre. As duas perguntas são: primeira,
Que tipo de solo tem sido o seu coração ao receber a palavra de Deus? Segunda, quais frutos concretos da fé você tem produzido em sua vida e entre as pessoas ao seu redor? Surpreendentemente, um casal se aproximou, dizendo-nos que estava tarde e que precisávamos retornar, e nos orientou a fechar os nossos olhos para que pudessem nos levar com segurança ao nosso ambiente comum de convivência, aqui e agora, em 2025. Não hesitamos a fazer qualquer pergunta e cumprimos a solicitação do casal. Benfeitores espirituais. Ao retornarmos, sentimos a necessidade de refletir toda a experiência do encontro com o nosso querido Mestre Jesus e o significado da parábola do semeador. Incrível é que não estávamos cansados da viagem. Ao contrário, estávamos motivados. Vejam só a riqueza dessa abençoada bagagem de ensinamentos que trouxemos para transformarmos em reflexões, oportunizando-nos compartilhar o propósito principal dessa parábola, a nossa reforma íntima. Meus irmãos, procuramos uma forma de conduzir a reflexão sobre a parábola do semeador à luz do autor Cleiton André Kuntz, em 4 partes. E a partir dessas suas ideias, vamos estabelecer pontes com a doutrina espírita. Vamos, então? Nos primeiros versículos, especialmente do 1 ao 3, Kuntz nos traz um contexto introdutório da parábola a partir das ações do mestre. Jesus sai de casa, vai à beira-mar, entra no barco e começa a ensinar a multidão. O cenário não é casual. O mar simboliza o campo vasto da existência humana e o barco é o espaço de mediação entre o divino e o humano. Kuntz ressalta que Jesus escolhe imagens simples e acessíveis para que todos possam compreender, mas ao mesmo tempo exige do ouvinte uma atitude ativa de interpretação. Portanto, a mensagem pedagógica de Jesus não é apenas informativa, mas transformadora. Ele prepara o ambiente para que cada coração se reconheça como solo diante da semente da palavra. Nos versículos 4 ao 9, a parábola do semeador é apresentada por meio do texto que destaca: o semeador lança semente em 4 tipos de solo: beira do caminho, pedregoso, espinhos e boa terra. Para Kuntz, cada solo é uma metáfora dos diferentes estados de consciência espiritual. O semeador é Cristo, que distribui a mensagem sem distinção, mas a frutificação depende da receptividade interior. Logo, a parábola é uma ação parabólica. Não basta ouvir, é preciso se perguntar: que tipo de solo sou eu? Kuntz enfatiza que a parábola exige decisão e autocrítica também. Interessante, meus irmãos, é a curiosidade dos discípulos e a leveza do mestre em responder às suas questões. Podemos perceber nos versículos 10 a 17, onde o texto aponta que os discípulos perguntam por que Jesus fala em parábolas. Ele responde
que a revelação é dada a quem tem disposição espiritual, mas permanece oculta aos de coração endurecido. Kuhn interpreta que Jesus usa parábolas porque a verdade não pode ser imposta, ela precisa ser descoberta. A parábola é convite à reflexão. E só quem abre o coração compreende. Sem dúvida, a pedagogia do Cristo é progressiva. Cada espírito entende conforme sua maturidade. A parábola é o filtro que separa os que apenas ouvem dos que realmente acolhem. Como uma estratégia de mestre, os versículos 18 a 23 elaboram a explicação da parábola do semeador a partir da interpretação dos 4 solos. E aqui nós vamos aproveitar para dar exemplos do nosso cotidiano atual, para ficar bem claro esse entendimento. Assim, o mestre dividiu as que caíram na beira do caminho, os que não entendem, e o maligno arranca a palavra, não é? Aqui, meus irmãos, é a dualidade entre o mal e o bem, entre a treva e a luz. A gente vai identificar isso quando a pessoa entra para fazer um tratamento espiritual e ela está tão empolgada e ela chega para contar que adorou a palestra que ela acabou de ouvir. E aí vem essa ave do céu, ou esse maligno, né? E fala assim, olha, eu conheço aquela pessoa, ela não cumpre aquilo que ela prega lá. Então, ela lança dúvida, entendeu? Ou seja, é um ladrão que rouba a esperança, a fé e o equilíbrio daquele que estava buscando, não é? É necessário que despertem a fertilidade que está latente dentro delas pelo amor, como os aprendizes voluntários. Senão, acabarão tendo que despertá-lo pela dor, certo? A segunda hipótese é aquele terreno pedregoso, né? Os que recebem com alegria, mas não perseveram. Aqui, a gente pode trazer como exemplo médiuns que começam como um instrumento mediúnico muito empolgados. Aí querem trabalhar em diversas coisas na casa espírita, mas logo, logo começam a pipocar e abandonam a seara, né? Começa a faltar um, faltar outro, depois abandonam. E isso também acontece em problemas familiares e profissionais. Então, precisamos nos questionar qual o arado que a vida utiliza para transformá-los. A dor e o sofrimento para tornarem-se terra fértil em que a semente do amor possa germinar. O terceiro é aquela que cai nos espinhos, não é? Aqueles que deixam preocupações e riquezas sufocarem a mensagem, não é? Então, representa aqueles que ouvem, mas a sedução das riquezas, da cobiça, os deleites da vida, não deixam seu fruto amadurecer. Aí ele pensa assim, agora não dá tempo. Quando eu aposentar, eu faço. Ele prioriza outras coisas, né? Do que enriquecer-se espiritualmente. E um exemplo
que deliberadamente foi um espinho para a humanidade? O nosso irmão Hitler, não é verdade? Então, eles fazem, essas pessoas que vibram assim no mal, uma tentativa de aniquilamento da semente do amor, aniquilando a essência divina que eles próprios são, porque nós todos somos, né? Uma centelha divina, trazemos ela dentro de nós. Como a semente de amor não pode ser aniquilada, aguardam indefinidamente até que a dor e o sofrimento transformem o seu espinheiro em terra fértil. E o quarto terreno, né, aqueles que caíram na boa terra, são aqueles que ouvem, entendem e frutificam em abundância. Então, é aqueles que buscam, meus irmãos, colocar em prática, né, aquilo que eles estão ouvindo. Já entenderam que o nosso propósito existencial não é o de mudar os outros, ou mudar o planeta, mas o de nos transformarmos, não é? Nos reconhecermos através do autoconhecimento, desenvolvendo o reino de Deus dentro de nós. A paz do mundo começa em mim. Ouvem a palavra com o coração reto e bom, a retém e dão frutos com perseverança. Então, nessa parábola também, o mestre diz que nem toda semente, grão, né, produzem sua máxima qualidade, né? Uns produzem 30. Quem são esses? Aqueles que aceitam o amor divino e produzem o amor em si mesmos. A vida para eles começa a ter o verdadeiro sentido, que é o amor. Outros produzem 60, aqueles que já estão em situação mediana, despertaram há mais tempo e utilizam a verdade para transformar as suas vidas para melhor. Perceberam o verdadeiro sentido da vida e buscam vivê-la com qualidade. Mas tem aqueles outros, né, que produzem 100. São aqueles que já são fiéis à verdade. Têm suas vidas repletas de sentido, com excelente qualidade, e utilizam todos os recursos para viver e ser que são em comunhão plena com Deus. São semeadores do amor divino. Nós podemos exemplificar, né? Nosso querido Chico, Irmã Dulce, Madre Teresa, Doutor Bezerra, né? Sabedor da variedade, da desigualdade dos espíritos que habitavam a Terra, é que Jesus disse: os que têm ouvidos de ouvir, ouçam, entendeu? Aí, como se destaca que a explicação mostra a parábola como espelho da vida espiritual, diante disso que nós acabamos de simplificar. Cada sol é um estado de consciência, e a boa terra é o coração que se abre ao Cristo e transforma a palavra em obras. E então, meus irmãos, a mensagem dessa abençoada parábola revela que a mesma semente pode ter destinos diferentes. O desafio é preparar o solo interior para que a palavra produza frutos de fé, perseverança e amor. Meus irmãos, a parábola do semeador, narrada em Mateus, no capítulo 13, né, dos versículos 1 ao 23, encontra na doutrina espírita uma interpretação que transcende a leitura literal e se insere, sabe aonde? No processo evolutivo do espírito. Vamos trazer aqui Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17. Ele afirma que
Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas mais inclinações, o que dialoga diretamente com a ideia de que a semente só frutifica em boa terra, ou seja, em corações dispostos à renovação. Nosso querido Caibar Schutel, em Parábolas de Ensino de Jesus, uma bibliografia de 2021, ele interpreta os diferentes solos como estados de consciência. O caminho simboliza a indiferença, o pedregoso a fé superficial, os espinhos as ilusões materiais e a boa terra o coração que acolhe e pratica o evangelho. Já Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, na obra de Em Caminho, né, Verdade e Vida, publicada em 2020, agora uma republicação, né, ressalta que a semente é sempre perfeita, mas o resultado depende da receptividade íntima do espírito, que deve cultivar disciplina e perseverança para que a palavra se transforme em obras. E aí a gente não podia deixar o Rodolfo Caligares em As Parábolas Evangélicas, né? Editado pela FEB. A gente traz uma edição de 2021, que ele aprofunda essa visão ao destacar que a parábola do semeador é um retrato fiel da humanidade. Muitos ouvem a mensagem, mas poucos a compreendem e a vivem. Somente os que se esforçam por transformar o coração em terra boa conseguem multiplicar os frutos espirituais em caridade, humildade e serviço. Para Caligares, a parábola é um convite à autocrítica constante, pois cada um deve avaliar se está permitindo que o evangelho seja sufocado por espinhos ou se está cultivando o solo fértil da renovação moral. Assim, à luz do Espiritismo e dos seus principais colaboradores, a parábola ensina que o Cristo semeia em todos os corações, mas cada espírito colhe conforme sua disposição interior e seu esforço de autotransformação, revelando que a verdadeira fé se manifesta em frutos abundantes de amor e progresso. A palavra de Deus só floresce quando encontra um coração disposto a transformar-se e frutificar. Não é verdade, meus irmãos? A parábola do semeador ilumina essa ideia que converge com o pensamento do nosso mentor Paulo de Tarso, que não usa exatamente essa frase, mas essa ideia está presente em diversas cartas, onde ele retoma a metáfora da semente e do crescimento espiritual. A parábola do semeador encontra ressonância direta nas cartas de Paulo de Tarso, pois ambas revelam que a eficácia da palavra depende da disposição interior de quem a recebe. Jesus fala de solos diversos que representam corações diferentes. E Paulo retorna essa imagem ao afirmar que a fé vem pelo ouvir. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Mas só floresce quando o coração se torna terreno fértil. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 6 a 9, ele descreve o processo da semeadura espiritual. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, mostrando que o evangelho precisa ser cultivado para gerar frutos. Em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 9, Paulo reforça que o homem semear,
isso também ceifará. Enquanto em Colossenses, capítulo 1, versículos 5 e 6, ele celebra o evangelho que vai frutificando e crescendo no mundo. A metáfora do enraizamento aparece em Efésios, capítulo 3, versículos 17 a 19, quando Paulo deseja que os fiéis estejam enraizados e fundados em amor. E na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, em que ele exorta a manejar bem a palavra, como quem cuida da semente, para que não seja sufocada. Assim, tanto a parábola quanto as epístolas convergem ao ensinar que a palavra não basta ser ouvida, ela exige perseverança, raízes profundas e vida transformada para produzir frutos abundantes.